Ceia do Senhor, ordenança ou sacramento. Nós evangélicos ensinamos que Jesus deixou duas ordenanças à sua igreja. A primeira é o batismo nas águas, conforme o ensino de Mateus 28, 19, quando Jesus, antes da sua partida para o céu, ele deu ordens aos seus discípulos no que concerne ao batismo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a segunda ordenança nós encontramos em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 29. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Assim, quando Jesus iniciou o seu ministério público aos 30 anos de idade, nós vemos que o seu primeiro ato foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Capítulo 3 de Mateus, versículos 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos que ele iniciou seu ministério com o batismo, encerrando com a instituição do que nós chamamos biblicamente a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, que relembra sua paixão e morte redentora. Enquanto o batismo fala da nossa fé em Cristo e ocorre apenas uma vez na vida do crente, a ceia do Senhor diz respeito à nossa comunhão com Ele e deve ser sempre renovada. E nós que somos da Igreja Evangélica da Paz, nos relembramos da morte do Senhor Jesus Cristo mensalmente, ou seja, uma vez por mês, sempre no último sábado de cada mês. A ceia do Senhor, como dissemos, é uma ordenança para a Igreja, instituída por Jesus na noite em que ele foi traído. E ela nos lembra que Jesus Cristo morreu por nós, dando sua vida em resgate de nossas almas. Na celebração da ceia, nós tomamos dois elementos que são o pão e o vinho. Por ser o pão o alimento que serve de símbolo da vida, Jesus assim se identificou aos seus discípulos: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Está em João 6,35. Por conseguinte, quando o pão é partido, na celebração da ceia, vem-nos à memória o sacrifício vicário de Cristo
através do qual ele entregou a sua vida em resgate da humanidade caída e escravizada pelo pecado. Repetindo Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate dos homens. E o vinho, identificado na Bíblia como fruto da vide, em Mateus 26, 29, nos lembra o sangue de Cristo, vertido na cruz para redimir de nossos pecados. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, nós lemos que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Portanto, o pão e o vinho são biblicamente um memorial do Calvário, representam o corpo e o sangue de Cristo oferecidos por Ele como sacrifício expiatório para redimir-nos dos nossos pecados. Então, esta é a mensagem com relação à ceia do Senhor. Há muitas lições doutrinárias da ceia do Senhor, mas vamos observar a resposta, então, à pergunta: qual a diferença entre ceia do Senhor e o sacramento da ceia? Os nossos amigos católicos romanos fazem da ceia do Senhor, que eles chamam a Eucaristia, um dos 7 sacramentos. Um sacramento é um sinal visível ou ação instituído por Cristo para dar graça. Este é o sentido da palavra sacramento. É um ato exterior que outorga uma graça interior. Para que desse margem a ceia do Senhor se transformar no que se denomina pelos católicos Eucaristia, houve um dogma do Papa estabelecendo o que é conhecido como o dogma da transubstanciação. Essa palavra é um pouco difícil de pronunciar. O primeiro termo, ou seja, a transubstanciação, foi adotado pelos católicos em 1215 da nossa era e depois confirmado pelo Concílio de Trento em 1551. Mas, como é uma palavra difícil de pronunciar e o seu sentido também é difícil de ser entendido, nós queremos dizer que este dogma estabelece que quando o sacerdote abençoa o pão e vinho na celebração da missa, estes elementos transformam-se literalmente no corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Então não é um símbolo, mas é um milagre de o pão não ser mais pão, e o vinho não ser mais vinho, mas passar a ser o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Ora, qual o apoio bíblico a que recorrem os católicos para estabelecer esse dogma que se tornou um sacramento dos mais importantes para a Igreja Católica? No livro de João, no capítulo 6, versículos 48 a 58,
é a base a que recorrem para dar margem a esta ideia da transubstanciação, ou como se chama, Eucaristia. Então, repetindo, num esforço para dar apoio ao ensino, ao dogma da real presença de Cristo no pão e no vinho, são citadas as palavras de Jesus nesse texto que fizemos menção. Então, fazem desse texto duas suposições. Primeira, ele supõe que as palavras próprias de Cristo, que foram pronunciadas no sentido literal. Então, quando Jesus disse, a menos que comais a carne do Filho do Homem e bebais o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Está no versículo 53 do capítulo 6 de João. Ocorre que nesta parte da Bíblia, no complemento do discurso que Jesus declarou ao dizer, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essas palavras de Jesus não podem ser entendidas literalmente, porque se tivéssemos que entender isso literalmente, nós teríamos que reconhecer que Jesus mandou praticar antropofagia, que é comer carne humana, se alimentar de carne humana. Por isso escandalizou os discípulos, a ponto de, no versículo 60, dizer-se, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quer dizer, entenderam literalmente o discurso de Jesus e já não estavam mais dispostos a andar com ele. Daí Jesus disse no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ora, aqui está dizendo que as palavras que Jesus estava pronunciando deviam ser entendidas figurativamente e não literalmente. Ele disse, é o Espírito que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. E Jesus, então, estava mostrando que nós participamos dele pela fé e não num sentido absoluto. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, neste versículo 47, fica claro que a fé na pessoa de Cristo, nas suas palavras, nos tornam participante dele pela fé e não literalmente. Porque admitamos que quando comemos o pão e quando bebemos o cálice, isso vai para o nosso estômago. E depois do nosso estômago, como todos sabemos, é expelido. Ora, seria o caso de receber Jesus no estômago ou receber Jesus no coração? Todos nós sabemos que Jesus quer entrar em nossos corações. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, mostrando assim que Jesus entra em nossos corações pela fé, é que nós nos alimentamos dele. Assim, a celebração da ceia é uma proclamação da morte de Cristo, é uma comemoração da sua morte. Fazer isto em memória de mim.
Está em 1 Coríntios 11, 24. De modo que a ceia tende a trazer à nossa mente aquela obra vicária expiatória de Cristo. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. De modo que a ceia é uma ordenança predicante, tanto quanto comemorativa. É um lembrete também para nós do que disse Paulo no versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é um lembrete que nós não podemos estar esquecidos da promessa de Jesus em João 14, 2 e 3. Eu voltarei, Jesus declarou. Vou preparar-vos lugar, depois eu voltarei. E assim nós aguardamos a volta de Cristo, a ponto de o próprio Jesus dizer, não beberei mais do fruto da vide, até que de novo beba convosco no reino de meu Pai. Então nós, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, realizamos ou celebramos batismo nas águas, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, daí de dizermos ordenança, nós celebramos a ceia do Senhor, na linguagem que Paulo declarou, todas, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se você, meu prezado irmão, despreza a mesa do Senhor, vou repetir, se você é um cristão indiferente, que não preza a celebração da ceia do Senhor dentro da ordem do Senhor, você está demonstrando que a obra salvífica realizada por Jesus, quando deu a sua vida por nós no Calvário, para você não tem um valor importante, é indiferente. Ora, como podemos nos salvar fora da pessoa de Jesus Cristo, da sua obra vicária expiatória? Então, a base do cancelamento dos nossos pecados é o sangue de Jesus. Está dito isso em 1 João, capítulo 1 e versículo 7, que quando diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém.